Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil. Olá, internautas da Conecta ITV e ouvintes da Rádio Mater Dei FM de Piraju.
Eu, Cláudia de Araújo, faço o convite para que você curta o nosso canal no YouTube e no Facebook. Comente, interaja conosco, deixe seu recado e sua sugestão. Sua participação é muito importante para nós. No programa Ponto de Conexão, conversaremos com Maurício Azevedo Ferreira. É uma satisfação recebê-lo, Maurício. Seja bem-vindo. Cláudia, a satisfação é minha estar no Connect ITV, na Rádio Mater Dei, falando de algo que é minha paixão, que é sobre vinhos. A satisfação é toda minha. Muito obrigada. Maurício, você é um apaixonado por vinhos. Então, para nós iniciarmos a conversa, poderia, por gentileza, nos falar sobre sua trajetória profissional e como você se aproximou do universo dos vinhos? O vinho está presente na minha vida já desde a juventude. Eu tenho aí a lembrança aí com 18, 19 anos, já comprando vinhos de garrafão. Lembro aí a marca Mioranza, Mosteiro, que era mais barato. Aí eu retirava o vinho do garrafão, colocava em garrafas de 750 ml e colocava a rolha novamente para que não estragasse. E colocava, inclusive, o meu rótulo lá e guardava esses vinhos. Sempre tive esse gosto pelo vinho. Embora naquela época eu tomava mais vinho de mesa, vinho de garrafão, os vinhos mais simples. E com o passar do tempo eu fui me habituando e me acostumando com os vinhos que hoje nós chamamos de vinhos finos. E assim foi a minha vida. Até que minha carreira é uma carreira jurídica, né? Sou promotor de justiça aposentado. E mesmo antes de aposentar, eu me vi aí, há uns 3 anos atrás, às voltas novamente no mundo do vinho, quando numa viagem para a Europa, com a esposa aí, comemorando 30 anos de casamento, eu acabei me deparando de novo no mundo do vinho e acabei agora estudando. Quer dizer, além de degustar e apreciar, eu passei a me aprofundar. Mas eu digo a você que mesmo anos atrás, eu tenho livros aqui sobre vinhos que eu já li há 20 anos atrás. Legal. Então eu já tinha alguma noção. Mas há 2, 3 anos atrás, eu já me debrucei num estudo muito mais profundo e passei a fazer cursos, porque eu vi nisso uma opção para minha aposentadoria. Opção no sentido de transformar uma antiga atividade, uma antiga paixão numa atividade, que é o ensino sobre o mundo do vinho. Eu brinco que hoje eu mais estudo sobre vinho do que bebo. Obviamente é necessário beber para completar os estudos, né? Mas tudo com muita moderação. E aí eu acabei fazendo alguns cursos para uma instituição inglesa, tem uma franquia no Brasil, a W7. Foram 3 cursos, né? Cursos muito difíceis. Inclusive, o último curso, você tem uma prova de teste, uma prova dissertativa muito longa, e depois você ainda aprova 2 vinhos às cegas, que você tem que descrever os vinhos com 20 pontos, mais ou menos, 20 detalhes de cada vinho aproximadamente, né? E consegui aprovação nesse certificado, uma certificação inglesa, que em princípio me dá habilitação até para trabalhar numa importadora, no comércio de vinhos, coisas desse tipo. Mas o meu foco é o ensino, a divulgação da cultura do vinho fino. Esse é o meu lema nas redes sociais, que eu estou no YouTube, no canal Apaixonado por Vinhos. E minha missão é essa, é difundir a cultura do vinho fino de forma simples, de maneira que todos entendam. E sempre levando o mundo do vinho de forma a descomplicar, aproximando as pessoas. Porque eu sei que muitos têm uma ideia que o vinho é algo mais chique e que tem um certo temor em relação ao vinho. E digo que não precisa de nada disso. Muito bem, muito interessante mesmo, né? Esse mundo, esse universo, né? Então, eu creio que muitos desconhecem sobre a origem dos aromas do vinho. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Vamos lá, é importante, né? O que diferencia um vinho simples de um vinho de grande qualidade é a quantidade de aromas que ele tem. Embora eu tenha alguns vinhos de excelente qualidade, que sob a ótica do aroma, ele é simples, mas são vinhos fantásticos. De onde vem o aroma? Você tem, por exemplo, os vinhos de alta qualidade, por exemplo, os vinhos tintos, ele pode ter lá aromas, por exemplo, de frutas vermelhas, como, por exemplo, ameixa, groselha, pode ter aromas de mirtilo, né? O mirtilo, a groselha,
são aromas próprios de um Cabernet Sauvignon francês. E se ele passa depois por madeira, ele pode ter aí aromas de cedro, ele pode ter aroma de chocolate, café. E se ele fica na garrafa muitos anos envelhecendo, ele pode surgir aromas de couro, de tabaco. Então vamos lá. Dentro desses aromas foi colocada essência. Os aromas de fruta surgem no vinho no momento da fermentação. O que é a fermentação? É a transformação do açúcar, do suco da uva, em álcool. Essa transformação é feita por um micro-organismo chamado levedura, como se fosse um fermento. Ela transforma o açúcar em álcool, faz a magia do vinho aparecer. E nesse momento surgem esses aromas geralmente ligados a frutas. E esses aromas de frutas, cada uva tem um aroma específico. Entendi. Cabernet Sauvignon são esses. Se eu for, por exemplo, por um Chardonnay, o Chardonnay pode me dar aromas dos mais variados possíveis. É uma uva muito interessante. Dependendo do clima onde ele é plantado, ele tem um aroma. Se tem um clima mais frio, ele vai ter um aroma de limão siciliano e maçã verde. Se ele tem um clima um pouquinho mais quente, pode aparecer aí até um certo abacaxi. Olha que legal. São já uma fruta cítrica. E aí ele vai ganhando mais corpo conforme o clima é mais quente. E se eu passo o vinho, então, os aromas da fruta, de uma fruta que estão no vinho, vem da fermentação. E pode falar, mas da onde vem esse aroma? É muito simples de explicar. Esse aroma vem exatamente de compostos orgânicos. O mesmo composto orgânico que dá o aroma do abacaxi está na uva, mas você não sente. Quando você transforma o vinho, ele fica lá livre, grudado no álcool. E o álcool é que revela esse aroma. Nossa. Isso que é o interessante, né? E aí você tem, passando por madeira, ele dá outros aromas, e passando por muito tempo na garrafa, aqueles vinhos que podem passar muito tempo na garrafa, surgem outros aromas. Então nós temos aí praticamente 3 tipos de aromas. O primário vem da fermentação, o secundário vem após a fermentação, geralmente a passagem em barrica de madeira, e o terciário é o envelhecimento dele. De forma mais ou menos resumida. Interessante mesmo. Então, as famílias de aromas são mais de uma dezena, famílias de aroma. Você tem frutas vermelhas, frutas cítricas, você tem herbáceo, você tem floral, você tem um Sauvignon Blanc, por exemplo, você tem uma nota, dependendo da região que ele está, de capim verde. Olha. Ou de pimentão verde. Nossa. Então, é muito interessante. O Carmener, que é muito apreciado no Brasil, que vem do Chile, quando a maturação dele não é muito boa, você abre o vinho, você sente cheiro de pimentão verde. Nossa. As pessoas não conseguem lembrar que é pimentão. Pensam que é madeira, mas não é madeira. Principalmente um Carmener mais simples. Ele não passou por madeira e cheira pimentão. Isso é próprio da Carmener. A Cabernet Sauvignon também tem esse aroma, mas a Carmener é um pouquinho mais difícil para trabalhar. Se o clima não for muito bom, tiver uma boa maturação, ele surge com mais força. Então o clima também tem que favorecer, né? O clima, conforme o clima, é que você vai ter um tipo de desempenho da uva. A mesma uva plantada em climas diferentes dão vinhos completamente diferentes. Nossa. E aí o que você me fala de vinho velho é o melhor? Isso é um mito? Olha, eu diria que é um mito. E vou abrir uma exceção no final. Certo. 95% dos vinhos que estão no mercado são fabricados para serem consumidos até 5 anos. E alguns desses, os mais baratos, na parte de R$50, se for vinho tinto, e eu falo para você, consuma em 3 anos. Não guarde, porque ele vai perder todas as características. Olha. Porque o vinho, para ser guardado, ele tem que ter estrutura. Né? Que vamos falar depois disso, ter tempo, que são taninos potentes, uma boa acidez, uma boa concentração de frutas. São poucos vinhos que têm tudo isso. Geralmente vinhos que passaram por madeira, inclusive. Aí você tem um vinho com estrutura suficiente. É mais ou menos 5 anos do vinho que podem suportar os anos. E aqui eu vou falar algo. O vinho velho, o vinho que a gente chama de guarda, não é só um vinho que suporta o tempo.
É um vinho que melhora com o tempo. Por isso sim. se fala que vinho velho é melhor. Então você tem alguns vinhos que realmente, com o passar dos anos, são fantásticos, né? São fantásticos. Você pega, por exemplo, um Tondônia espanhol, com 10, 15 anos, são fabulosos. Alguns vinhos de Bordeaux também, os vinhos mais caros de Bordeaux, 20 anos, são fabulosos, né? Se você for lá para Borgonha, na França, você tem aí vinhos com 20 anos também que são fantásticos, porque ele evolui com o tempo. Surgem no vinho aquelas notas terciárias, mas é interessante, nem todo mundo gosta dos aromas e sabores de um vinho velho. Por quê? Porque agora que o vinho vai envelhecendo, vai sumindo os aromas de fruta. E vão surgindo os terciários. No vinho tinto é couro, tabaco. Se for um Pinot Noir francês de alta qualidade, vai surgindo o aroma que o francês chama de subois. Nada mais é que, imagina um bosque, aquelas folhas que vão apodrecendo lá no bosque, tudo com uma certa umidade. É aquele aroma. Sei. Então a pessoa pode estranhar tudo isso. E agora, o que você me fala, vinho bom é aquele vinho caro? Não é vinho caro. Não, é assim. Às vezes se compra um vinho só pelo preço, como é que eu posso dizer? É uma roubada. Se você não conhece o vinho, ouviu dizer que é bom, não provou o vinho, você não está acostumado com o vinho, compra um vinho só porque ele é caro, porque você não sabe se ele é adequado ao seu paladar. Esse que é a grande questão, né? Então você tem, na verdade, vinhos bons em faixa de preços. Você tem hoje no Brasil, o dólar subiu, né? Então você tem vinhos até R$50. Você tem vários vinhos que para faixa de preço, ele é bom. Ele entrega aquilo que você está pagando. De 50 até 100, você já melhora um pouquinho. De 100 a 200, você já dá um outro pulo. Outro tipo de vinho que tem a obrigação de ser melhor. Vinhos de até R$500, então você sobe muito. Tem a obrigação de subir com muita qualidade. Vinhos de R$1.000, nós temos vários na América do Sul, já são vinhos que nós chamamos de premium, que justificam. Agora, passou de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, você está comprando não somente o vinho, mas a história do vinho. Está comprando a grife, a história. É uma história que está por trás. É uma produção limitada, muito procurada, é outra coisa, né? Então você tem que ter isso em consideração, é uma grife, né? Não que seja ruim, você está pagando a grife também. Olha, interessante tudo isso, né? Mas há vinhos bons em todas as faixas de preço. Certo. Depende do quanto a pessoa quer, está disposta a investir na garrafa de vinho dela. Tá, e aí para a gente falar um pouco mais sobre isso, por que muitos não apreciam o vinho seco? Dizem assim, eu só gosto do vinho suave e do vinho doce. Então vamos lá. É necessário fazer uma diferenciação. Vamos falar de Brasil. Sim. No Brasil nós temos um vinho de garrafão chamado vinho colonial. Quando se fala em vinho suave, vinho doce, no primeiro momento pode vir à mente os vinhos de garrafão. Por uma questão de cultura, o vinho de garrafão suave de mesa está presente no Brasil há mais de 50 anos. Desde 1950 nós já temos uma produção de vinho suave de mesa aqui. Há marcas famosas como Sangue de Boi há décadas aqui no Brasil. O vinho mais vendido no Brasil hoje é o vinho suave de mesa Pérgola. Sobre isso, inclusive, eu gravei um vídeo lá, só ir lá no YouTube, apaixonado por vinhos, procurar vinho Pérgola. É o mais vendido. Mas qual é o detalhe? Esse vinho é chamado de vinho de mesa por quê? É feito com uvas de comer, uvas comestíveis, tipo Bordeaux, Isabel. São uvas não viníferas, o que significa? Não são uvas adequadas para fazer vinhos de qualidade. E esses vinhos são adoçados. Ou adoçado com açúcar, ou adoçado com suco de uva bem doce. É sério, eles são adoçados. E justamente para mascarar um pouco que não dá um vinho de alta qualidade.
É gostoso? Para quem gosta de uma bebida alcoólica doce, fechou, não há melhor. Mas não é considerado um vinho. Aqui nem uma crítica, porque eu comecei tomando vinho de garrafão. Se eu falar mal, eu estou cuspindo no prato. Mas é necessário, aqueles que quiserem evoluir, experimentar outros tipos de vinhos. Essas uvas que fazem um vinho suave de mesa ou vinho de mesa seco, são uvas americanas, são uvas grandes, casca fina. A uva que faz o chamado vinho fino, que não é o suave de mesa, é feito com uvas viníferas europeias. São uvas pequenas, casca mais grossa. E essa casca mais grossa e pequena que dá maior concentração de aroma, maior concentração de sabor e vinhos de alta qualidade. A dificuldade para se produzir uvas viníferas é muito maior para o agricultor do que as uvas americanas. As americanas dão de tonelada. As uvas viníferas não. O que é uva vinífera? Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. O que você imaginar desses vinhos que você vê no mercado são uvas feitas com viníferas e vinhos finos. Voltando ao vinho doce, eu posso ter ótimos vinhos doces feitos com essas uvas, mas aí esse dulçor vem da própria uva, não é açúcar que é adicionado. Então a dica que dou é aquele que quer sair do vinho suave de mesa, é começar a procurar uvas mais agradáveis, né? Para que ele possa, uvas mais macias, vinhos mais macios, para que ele possa fazer a transição do vinho suave de mesa para um vinho seco, fino. E aí uma sugestão, por exemplo, é o tal do moscatel. Moscatel é feito com a uva moscato, é uma uva fina, e ele é levemente adocicado. Tem moscatel que é muito doce e moscatel menos doce, é um espumante. Ele pode começar a ir para o moscatel. Se quiser ainda ficar no vinho doce, vou dar aqui um exemplo, um vinho doce feito com uva vinífera, europeia, muito barato e de uma razoável qualidade. É um colheita tardia da Aurora. É barato e é doce. E deixa em qualidade, no meu entender, o vinho suave de mesa, é um vinho branco. Certo. Então é uma questão de treino, então. É uma questão de treino. Costume. O exemplo que eu dou é o seguinte. Faço a pergunta para você, você toma cerveja? Não. Não. Quando você coloca cerveja na boca, ela é doce ou é amarga? Amarga. Porque você não está acostumado. Você pegar um homem acostumado a tomar cerveja num dia de calor, chegou em casa, abre uma latinha e vai palatar um mel. Porque ele acostumou, treinou o paladar. E isso é possível no mundo do vinho. Se treinar o paladar para descobrir vinhos com grande riqueza aromática. E qual é a vantagem da riqueza aromática do vinho? Quando você está gripada, você não sente o paladar dos alimentos. Concorda comigo? Concordo. Perde o paladar? Não, Por que você perde o paladar? Porque o paladar funciona juntamente com os aromas, com o olfato. Como o nariz está trancado, você não sente paladar. Então, se você tem um vinho com uma paleta de aromas, uma riqueza de aromas muito grande, isso vai refletir no seu paladar. Muda o paladar. Legal. Aí que está a riqueza do vinho fino. Sim. É um mundo para ser explorado. Exatamente. E a respeito de girar a taça? Vamos lá. Você levantou a bola para o que eu queria falar. Obrigado. Eu falei lá atrás que os aromas do vinho vêm de substâncias orgânicas que estão na uva e que são desprendidas durante a fermentação e ficam grudadas, por assim dizer, numa linguagem bem simples, no álcool. Sim. O álcool evapora. Então eu pego a taça, eu giro a taça para o álcool evaporar. Vou usar uma palavra difícil, para o álcool volatizar. O álcool, quando evapora, ele leva consigo os aromas. Olha. Levando consigo os aromas, ele libera esses aromas. Você sente esses aromas. Então, e não pode ter vergonha. Você gira a taça delicadamente. Por isso que é importante, ao servir o vinho numa taça razoavelmente grande, você coloca só 1/3 da taça, para dar espaço para você girar. Você gira e não tem vergonha de colocar o nariz. Não precisa dar uma capungada, só dá uma leve inspirada. Né? E
sentindo os aromas, pode fazer isso umas 2, 3 vezes. Não precisa fazer muito mais do que isso, porque aí acaba cansando o olfato. Mas quando você faz isso, antes de de tomar um gole do vinho, você enriquece o paladar que você vai sentir. Legal. Então, por isso que a gente tem que entender, né? É necessário girar a taça. Você enriquece o vinho. Por mais simples que seja o vinho. Legal. Vai ter poucos aromas, mas faz parte. E também colocar uma quantidade menor. Menor. Não é porque não é chique, né? Colocar pouco. Então, exato. Por isso que você tem hoje umas taças que são... poderia ter trazido, são bojudas e grandes. Essas taças são chamadas Bordeaux. Pode ter 400 ml até uma taça dessa. Você não coloca mais, aí eu coloco num passo aí de 80 ml, 70 ml. Eu prefiro ficar repondo toda hora, né? Sim. E aí você vai fazendo esse giro de taça. Interessante. Bom, agora me fala uma coisa. Vinho fechado com tampa de rosca não presta. Isso é um mito ou uma verdade? Olha, eu diria que é um mito. Por quê? Você tem grandes vinhos hoje fechados com tampa de rosca. O detalhe está que há uma tendência dos vinhos de guarda, aqueles que falei, que são vinhos que podem envelhecer, geralmente, que eles vão melhorar com os anos, eles são fechados com rolha. Por causa desses vinhos, tem essa ideia. Mas se você tem um vinho para ser bebido jovem, com 5, 6 anos, por exemplo, vinhos brancos como um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, 90% dos vinhos são fechados com tampa de rosca. Sim. São vinhos de altíssima qualidade. Você tem vinhos lá de centenas de reais. Não posso falar que é um vinho ruim, né? Um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia não chega no Brasil hoje por menos de 80 a 100 reais, um baratinho. É fechado com tampa de rosca. Então, se você vai no mercado, tem um vinho que é jovem, certo? Vinho jovem, safra de 1, 2 anos, está lá fechado com tampa de rosca, não deixe de comprar porque é tampa de rosca. Porque não interfere na qualidade do vinho. Certo. Então, hoje há uma alta tecnologia na produção dessa tampa de rosca. Legal. A exceção seria, eventualmente, esses vinhos muito mais caros, que você compra para guardar 5, 6 anos, ou já compra aí um vinho com 10, 15 anos. Aí a rolha é a melhor pedida. Legal. Maurício, agora para a gente encerrar, que o nosso tempo é meio curto, gostaria que você falasse a respeito como é feita a harmonização do vinho com a refeição. Vamos lá, então. Sempre que nós temos 2 alimentos, colocando aí o vinho como sendo um alimento, né? A interação desses alimentos no nosso palato. Exemplo, você já fez a experiência de comer uma sobremesa e tomar um café depois? Sim. O café fica mais doce ou fica mais amargo? Amargo. Amargo. Isso. Então, essa é a interação. Então, a preocupação é você descobrir como que o alimento interage com o vinho, para que você não entre numa cilada. O ideal da harmonização é que você tenha o encontro do prato com o encontro do vinho e os dois proporcionem uma interação de algo muito melhor. Mas isso é o ideal. Sim. Eu me contento em fugir da cilada. Então vamos lá. O vinho tem uma substância que vem da casca da uva. O vinho tinto tem uma substância que vem da casca da uva que chama tanino. Que seca a boca, deixa uma certa rugosidade, uma certa adstringência. Perfeito? Perfeito. Esse tanino é ideal para carne vermelha, porque ele gruda na proteína da carne, gruda na nossa saliva e auxilia, inclusive, no nosso palato. As carnes geralmente têm sal, e o sal faz com que o tanino fique mais macio. O sal da carne faz com que o vinho fique mais encorpado. O sal da carne faz com que o vinho fique mais frutado. Então, veja só, se eu tenho um churrasco, eu vou pegar um vinho com bastante tanino. O Cabernet Sauvignon para cima. Se eu quiser um vinho que não seja tão parrudo, mais macio, pode ser o Malbec. O argentino
faz o churrasco dele, faz a parrilhada dele com o Malbec. Se eu quiser o mais forte, o mais potente, eu vou para um Taná uruguaio. O uruguaio faz lá o churrasco dele com o Taná. Então, essa é uma dica. E esse tanino do vinho tinto, quando eu jogo num peixe, principalmente um peixe de água salgada do mar, essa interação do iodo, todo peixe tem um pouco, e da própria estrutura do peixe, com o tanino do vinho tinto, pode me dar um sabor de prego enferrujado. Nossa. Pode dar. Por isso que não é aconselhável o vinho tinto com o peixe. Vinho branco não tem tanino. Por que vinho branco não tem tanino? O tanino vem da casca da uva. Da casca da uva tinta. O vinho branco é feito sem contato com as cascas. Então ele não tem tanino. Então é ideal para você fazer essa harmonização com peixes. Se eu tenho um peixe com muita estrutura, como por exemplo um atum assado, um peixe bem carnoso, por assim dizer, eu posso até pegar um vinho tinto mais leve, ele até suporta, dada a estrutura do peixe, que é aí um Pinot Noir, alguma coisa assim. Mas a regra do vinho branco com o peixe existe por causa disso. É absoluta não, existem exceções. Se a gente for para as exceções, a gente acaba ficando maluco, né? Eu tenho hoje vinhos de sobremesa, que são vinhos doces feitos com uvas finas. Perfeito? Como eu mencionei, o colheita tardia. Ele é ideal com sobremesa. Mas quando eu tenho um vinho doce com uma sobremesa, eu tenho que ter uma sobremesa. O vinho tem que ser mais doce que a sobremesa. Senão, quando eu comer a sobremesa e tomar o vinho, junto com a sobremesa, o vinho vai ficar amargo. Olha, então tem que saber. Se eu tenho um vinho que na minha boca eu sinto um pequenino amargor, eu tenho que tomar cuidado com pratos que tenham notas de amargor. Porque no palato, amargor com amargor se soma. Então eu vou ter o amargor do prato mais o amargor do vinho, vai ficar mais amargo ainda. Outra observação, o álcool do vinho potencializa a pimenta. E a pimenta potencializa o álcool. Então se você não gosta muito de pimenta e já tem uma comida que tem um pouquinho de pimenta, e você vai para um vinho, prefira um vinho com baixo teor alcoólico, com 12% aproximadamente. Se você vai para uma cozinha asiática, que às vezes é muito condimentada, perfeito? Há alguns vinhos que ele tem um certo dulçor. O vinho não chega a ser seco, é quase seco. Alguns vinhos brancos franceses, alguns alemães, que você tem esse dulçor. A uva Riesling, Gewürztraminer, e esse tipo de vinho vai muito bem com esses pratos muito condimentados, porque eles têm uma boa acidez, limpa o seu palato, e esse certo dulçor vai como que atenuar esse condimento. Nossa, que interessante. Muito interessante. É sempre isso, a gente tem que analisar a estrutura do prato e a estrutura do vinho. E aquilo, eu posso ter, às vezes a harmonização exige que você tenha a harmonização não só com um tipo de uva, mas com um certo rótulo. Porque aquele vinho foi feito de tal forma, perfeito, que vai ser adequado para o prato. Se eu tenho um prato com amargor, e é uma carne que tem um tempero lá que dá algum amargor com uma erva, eu preciso de um vinho tinto. Então eu vou pegar um vinho tinto frutado que não passou por madeira, porque a madeira pode me dar um certo amargor. Entendi. Nossa, olha, é fantástico. É uma riqueza. Com certeza. Maurício, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Foi perfeita as suas colocações. E você, fique à vontade para você falar sobre o seu canal. Pode ficar à vontade. Eu estou no canal Apaixonado por Vinhos, nós temos lá dezenas de vídeos. Você assistindo os vídeos, você vai como fazer um curso. Essa é a minha ideia, né? Você vai fazer um curso e é um curso grátis. E eu estou à disposição também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também como Apaixonado por Vinhos. Mas os vídeos são concentrados todos no YouTube. Às vezes eu posto um linkzinho lá no Facebook, né? Mas não estão todos lá. Fica aí o convite para que você conheça o nosso canal, se inscreva
né? Ative o sininho para receber as notificações. Tenho me esforçado para que toda semana eu publique um vídeo novo. É um pouco difícil porque eu faço tudo sozinho. O conteúdo, eu garanto para você, é fruto de estudo, dedicação e carinho. A parte técnica, eu sei que tem que melhorar um pouco mais, porque eu faço tudo sozinho, desde a gravação até a edição, mas com o tempo nós vamos aprendendo e aprimorando cada vez mais. Com né? certeza. E eu sempre digo, termino dizendo o seguinte, que no mundo do vinho, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde para você, meu amigo, e um forte abraço. Maurício, forte abraço, internautas da Conecta ITV e ouvintes da Rádio Mater Dei FM. Até o próximo programa. Fiquem bem, fiquem com Deus. Maurício, muito obrigada. Grande abraço. Tchau, abraço. Tchau. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção
coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil.